Vamos conhecer o universo do mundo das anemias? Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou a professora Julie Hermes. Que bom que você está aqui em mais uma videoaula da Science Week. E hoje, então, nós vamos conhecer um pouquinho do universo dessa patologia hematológica das anemias. Bom, afinal de contas, o que é anemia? Anemia, pessoal, é definida como uma síndrome, então, caracterizada pela diminuição da massa eritrocitária total. O que seria essa massa eritrocitária total? O nosso sangue é constituído de vários elementos, que a gente chama de hemocomponentes, e também tem os hemoderivados. As células principais da corrente sanguínea são os eritrócitos, os leucócitos e também fragmentos celulares, como por exemplo as plaquetas. Tanto que num hemograma existe a diferenciação desses três tipos de célula: o leucograma dos leucócitos, o eritrograma dos eritrócitos e o plaquetograma das plaquetas. Pois bem, os eritrócitos é um nome técnico, mas popularmente essas células são conhecidas como hemácias. Então, a hemoglobina é caracterizada quando há uma diminuição, então, do número total dos eritrócitos, ou seja, das hemácias. Consequentemente, pessoal, a interpretação, ou seja, o diagnóstico laboratorial, a investigação, é a partir do exame do hemograma. Você sabia que eu tenho um curso gratuito que se chama Como Interpretar um Hemograma no meu site? Se você ainda não fez, aproveita essa oportunidade. www.academiabiomedica.com.br, vai lá na aba de cursos, procura o curso de como interpretar um hemograma e aproveite esse conteúdo disponibilizado gratuitamente para somar aí na tua bagagem dos teus conhecimentos. Então, pessoal, como eu estava conversando, é definida então a doença, a anemia, como diminuição dessa massa total então das hemácias. Entretanto, a investigação é a partir do hemograma, justamente porque este é um exame de triagem que faz a contagem dos números de célula total, então da corrente sanguínea, e também faz a diferenciação. Mas essa parte da diferenciação é o caso do leucograma. A parte que o hemograma contempla da parte das hemácias, ele faz a contagem total, então, dos glóbulos vermelhos, que também são chamados de eritrócitos, que é a mesma coisa que hemácias, e também alterações, ele detecta alterações dos índices hematimétricos, ou seja, tudo que é possível dosar desta célula, que eu já vou mostrar para vocês. Então, de acordo com a definição, o diagnóstico laboratorial, a anemia é classificada como a diminuição da hemoglobina. A hemoglobina, lembrando que, na verdade, não apenas a hemoglobina, como todos os parâmetros do hemograma, eles têm valores de referência que nos auxiliam na interpretação, e esses valores de referência é diferente entre os gêneros feminino e masculino e também com a idade. Então, tem que levar bastante em consideração nesses fatores na hora da interpretação. Mas, sobre um aspecto geral, uma hemoglobina menor do que 12 gramas por decilitro em mulheres é configurado anemia e menor do que 13 para homens. Então, geralmente, os homens têm uma carga de hemoglobina um pouquinho mais alta do que as mulheres. A hemoglobina, pessoal, ela uma estrutura que está presente dentro das hemácias. Então, consequentemente, uma diminuição da carga eritrocitária também diminui a hemoglobina. Ficou claro? Faz sentido isso para vocês? Aqui nessa imagem, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, que eu trago para vocês a forma estrutural do tetrâmero da hemoglobina. Ela é composta por duas cadeias do tipo alfa e por duas cadeias do tipo beta. Por que é importante eu ter o conhecimento disso? Porque existem anemias. As anemias, basicamente, elas são classificadas em dois grandes grupos, que são as anemias que têm alterações morfológicas no tamanho da célula e outros grupos de anemia que têm alteração na estrutura, pessoal, na funcionalidade da célula. Então, por exemplo, quando tem alteração de um tipo de cadeia da hemoglobina, também pode configurar uma doença. Eu já vou explicar isso melhorzinho para vocês. Então, pessoal, um quadro anêmico, a anemia pode ser pseudoanemia. O que isso significa? Situações que o paciente
tem hemoglobina baixa, mas não necessariamente ele está com anemia. O caso mais comum de pseudoanemia é em gestantes, onde se tem uma hemodiluição da mãezinha e em função do corpo estar se adaptando para o recebimento, enfim, para a estruturação da gestação, certo? Então, esse caso de pseudoanemia, ele é revertido depois, ok? Pessoal, as anemias, a anemia mais comum do mundo, que você já deve ter ouvido falar, se chama anemia ferropriva, ou por deficiência de ferro, ou também anemia carencial, que é anemia por falta de ferro. O ferro, pessoal, está dentro da hemoglobina. Então, ferro, hemoglobina são todos componentes das hemácias. Então, no momento que eu tenho uma hemácia de um tamanho maior, eu tenho potencialmente um acúmulo maior dos elementos dentro. Pode ser que tenha uma hemácia pequenininha, consequentemente tem uma quantidade reduzida dos componentes. Então, pessoal, o eritrograma, que é essa parte primária, do hemograma, ele avalia os índices hematimétricos. Então, o que seriam esses índices hematimétricos? Nesse exame se tem a contagem total dos glóbulos vermelhos ou dos eritrócitos, ou das hemácias, então é possível saber a contagem total, ok? Depois disso, pessoal, é possível saber o tamanho de uma única célula, que se chama VCM, que é volume corpuscular médio, médio tamanho da hemácia, porque nós temos um tamanho padrão, então algumas alterações hematológicas façam com que a hemácia fique grandona ou muito pequenininha. E, consequentemente, isso pode ser casos de anemia, bem como de outras patologias, que eu também vou trazer alguns exemplos aqui para vocês associarem clinicamente. Então, VCM, que é volume corpuscular médio, mede o tamanho da hemácia. HCM e CHCM são indicativos da intensidade da cor, porque a hemoglobina que é responsável pela coloração avermelhada da célula e o nosso sangue é vermelho, então graças a essas células, então quando a célula tem uma cor normal, ou seja, uma quantidade de HCM e CHCM normal. No momento que a célula está um pouquinho mais desbotada, esses parâmetros diminuem, assim como ela fica muito forte, esses parâmetros aumentam. Então, pessoal, é bastante comum no hemograma apresentar algumas observações como macrocitose, microcitose. Macrocitose é o aumento do VCM, microcitose é a diminuição do VCM. HCM, CHCM, HCM é a intensidade da cor de uma hemácia. E o CHCM é do time todo, então esses parâmetros andam em conjunto. Se um está alto, o outro também está, se um está baixo, o outro também está. No caso de uma cor normal, é uma cor normocrômica. No momento que ela está um pouquinho mais desbotadinha, é hipocrômica. E o termo hipercrômica, ele não é usual, a intensidade elevada da cor. Também existem outros índices hematimétricos, como o RDW, que mede a população eritrocitária, ou seja, ele faz uma medição se tem 2, 3, 4 populações eritróides, ou seja, hemácias de tamanhos variados, tá? Confere lá o curso no www.academiabiomedica.com.br que eu explico muito mais sobre o diagnóstico de um aspecto geral, tá, pessoal, é feito por um clínico médico e ele se baseia praticamente numa anamnese, tem que conversar com o paciente, tem que conhecer a sua história clínica, os seus costumes, os seus hábitos, a sua alimentação, então tudo isso faz parte da anamnese. Exame físico também pode fazer parte e os exames laboratoriais. Então, o pessoal que trabalha com análises clínicas é responsável, então, por essa partezinha da medicina diagnóstica. Lembrando que, pessoal, geralmente os sintomas da anemia vai depender muito, não é porque uma pessoa é anêmica, outra pessoa é anêmica, que necessariamente elas terão os mesmos sintomas. Eles são dependentes da idade, da capacidade física, do grau da anemia e do tempo da evolução da mesma. Então, existem sim sintomas característicos, mas não significam que todos os pacientes apresentarão necessariamente
necessariamente os mesmos. Como eu estava contextualizando para vocês, a investigação, então, para a anemia, através do diagnóstico laboratorial, é o exame do hemograma. Através dele, pessoal, a gente consegue interpretar o grau da anemia. Se é uma anemia leve, se é uma anemia grave, tudo isso de acordo com os índices hematimétricos, os tamanhos, as quantidades, a coloração. Só para vocês terem uma ideia, então, os principais, lembrando que, gente, a interpretação do hemograma ela é completa. Todos os índices são avaliados, não é permitido, não é que é permitido, não é usual fazer a avaliação de apenas um parâmetro, isso não tem significado, até porque os resultados eles são complementares e um fornece informações que são associadas a casos específicos. Então, os índices hematimétricos do eritrograma, que vão sinalizar e potencializar o grau da anemia para a gente saber como está, é o VCM, como eu já comentei, que é o tamanho da célula, o HCM, que é a intensidade da cor de uma célula, e CHCM, que é a intensidade da cor de todas as células, do time todo. E para vocês terem uma ideia, um VCM, pessoal, que é o tamanho da célula, em média, o tamanho é normal, a gente chama de normocítico, e no momento que ele passar o valor de referência, a gente já fala então que um VCM é maior do que 100, a gente já está falando numa macrocitose, onde a célula está bem maior, e VCM abaixo de 80, microcitose, certo? E o aumento da amplitude, ou seja, dessa população eritroide, porque pode ser que nem todas as células estão aumentadas e nem todas estão diminuídas. Então, a associação da pesquisa, né, da investigação do RDW, então ele justamente nos fornece isso para mensurar a quantidade da população eritroide. Existem outros tipos de células, de contagem de células, que não é realizado no hemograma. É um exame auxiliar que se chama contagem de reticulócitos. Os reticulócitos são células, precursoras das hemácias. Então, antes da hemácia ser uma hemácia, ela foi um reticulócito. Então, a contagem dessa célula pode auxiliar também no diagnóstico e também serve para a gente compreender como é que está essa medula óssea. Bem sabemos que as células da corrente sanguínea elas são oriundas da onde? Da medula óssea. Então, se uma medula óssea está funcionando normal, se está produzindo e maturando células normais, vão exercer todas as funções. O problema é que às vezes a medula óssea fica hiperproliferativa, ela trabalha muito mais rápido e em contrapartida ela também pode ser hipoproliferativa, trabalhar de forma mais lenta. Aí nós temos consequências, então, e doenças associadas. Vou mostrar agora para vocês os tipos de anemia que existem. Bom, de acordo com a morfologia, tá, gente, forma. As anemias, elas podem ser classificadas em microcíticas, onde o VCM é pequenininho, ou seja, a hemácia está bem pequenininha, e macrocítica, que é o contrário, onde o VCM está aumentado, a célula está bem grandona. Por exemplo, na microcítica, é quando o VCM está abaixo de 80. Lembrando que no laudo do hemograma tem valor de referência, você não precisa decorar esse número e é fácil de fazer a interpretação mediante um laudo. Anemias microcíticas, então, mais comuns, tá, pessoal? A anemia por deficiência de ferro, que é a ferropriva, que também é conhecida como carencial, ou seja, o paciente tem perda sanguínea. Me confundi aqui. As anemias microcíticas, elas podem ser por deficiência de ferro, certo? Em função da alimentação. Isso pode ocasionar, então, o que pode ocasionar perda de ferro? Uma perda contínua de sangue, tá, gente? Por um acidente, por um processo hemorrágico, enfim, por qualquer situação pontual. Uma dieta inadequada, que é a causa mais comum, então não ter uma alimentação adequada com a quantidade, né, desse elemento necessário para o nosso corpo, e o aumento de uma demanda no caso de uma gestação ou de um crescimento. Isso faz então com que
ocorra deficiência de ferro e isso pode causar a diminuição, então, das hemácias, que a gente chama de microcitose. Existem alguns distúrbios dentro da molécula da hemoglobina que pode prejudicar a forma dela e deixar ela pequenininha, que é no caso da síntese, disfunções, alterações na síntese das globinas. Um exemplo disso são as doenças chamadas talassemias. Aqui, pessoal, eu trago para vocês um histograma para vocês compreenderem como é que se faz, né, a leitura de uma automação e já a primeira suspeita que o paciente apresenta, então, uma anemia com microcitose. Lembrando que aqui é padrão, tá, gente, usar essas siglas, vocês vão perceber que algumas estão descritas de forma... O que é RBC? É Red Blood Cells, que são células vermelhas do inglês, tá? Então aqui, pessoal, mostra para vocês o número total dos eritrócitos, das células vermelhas, a hemoglobina, ó, de 10,6, a gente já compreendeu, né, que a hemoglobina abaixo de 12 para mulheres e abaixo de 13 para homens já é quadro anêmico, então a gente já percebe aqui uma anemia. E, pessoal, o VCM, olha o volume corpuscular médio está 61. A gente sabe que menor de 80 já é considerado microcítica, tá? Então aqui nós temos uma anemia microcítica, mas a gente precisa, o médico precisa, a partir desse diagnóstico, investigar o porquê que a célula está num tamanho menor do que o seu normal. Aí outros exames laboratoriais são solicitados pelos clínicos para fazer o diagnóstico do contexto, ou seja, da causa da anemia. Aqui, pessoal, a gente pode perceber, então, algumas imagens de lâmina de esfregaço sanguíneo. Essa celulinha bonitinha aqui que vocês estão vendo, maiorzinha, é um leucócito. Essas mais predominantes aqui são as hemácias e esses pontinhos mais diminuídos são as plaquetas, certo? Então, aqui a gente pode ver, pessoal, que elas estão bem desbotadinhas, né, que elas não estão numa coloração muito normal, já evidenciando então uma alteração de HCM, de CHCM. Aqui a gente pode visualizar ela também. Lembra que eu comentei com vocês que o RDW, ele mede a população eritroide? Isso aqui é um exemplo de um RDW bastante alterado, pessoal. Vocês conseguem perceber que existem tamanho de células, umas normais, umas maiores, outras menorzinhas? Então, isso daqui é um parâmetro que não está tendo uma padronização da formação e da maturação celular, certo? Então, aqui a gente tem uma referência da célula normal, bem coradinha, e aqui lâminas com alteração para vocês compreenderem como funciona esse diagnóstico. Uma anemia, pessoal, normocítica é quando o VCM está normal, certo? Que ele varia entre 80 e entre 100. Aqui são casos pontuais de anemia que envolve a perda sanguínea recente em função de um corte, de um acidente, enfim. Quando a medula óssea está hipoplásica, quando a medula óssea está infiltrada, algumas doenças renais podem causar anemia normocítica e algumas doenças hepáticas também. Então, pessoal, aqui mostrando para vocês, tá? Um outro exemplo, vamos ver se vocês já estão pegando aí o fio da meada. Vamos focar aqui na nossa hemoglobina, 10,9. Então, a gente sabe que isso daqui é uma anemia. Vamos saber se ela é macro, micro ou normocítica? Vamos olhar o tamanho do VCM, 90. Então, aqui o paciente tem uma anemia e ela é uma anemia normocítica, ou seja, tem deficiência de hemoglobina, mas não está impactando no tamanho da célula. Já as anemias macrocíticas, ou seja, as anemias que têm o VCM acima de 100 fentolitros, geralmente elas são ocasionadas pela deficiência de vitamina B12, também chamada de cobalamida, deficiência de ácido fólico, que é a vitamina V9, distúrbios na síntese de DNA, ocasionado por quimioterápicos, uso de anticonvulsivantes, uso de álcool. Pacientes alcoólatras geralmente têm macrocitose e eritropoiese acelerada, oriunda de uma anemia hemolítica. Então, essas são as causas de uma macrocitose, sendo que as duas primeiras, que são as deficiências de vitamina,
B12 e ácido fólico são mais incidentes, ok? Então, na mesma linha de raciocínio, aqui outro histograma para a gente fazer a correlação, vamos buscar o dado da hemoglobina. Ó, percebemos que o paciente está anêmico. Vamos olhar o VCM, uou, super alto, ó, pessoal, 117,6. Lembrando que, reiterando o que eu já comentei antes, aqui eu estou focando para vocês para a gente olhar a hemoglobina e o tamanho da célula, porque eu estou fazendo uma explicação para entender que as anemias podem ocorrer, então, em virtude da forma, certo? Da morfologia das células, mas o diagnóstico, ele é pela interpretação de todos os parâmetros. Então, aqui mostrando um VCM bem alto. Então, a gente pode perceber que é uma anemia macrocítica. As células estão grandonas, como a gente pode perceber aqui. A célula super grandinha, ó, pessoal, bem redondinha. E aí pode, né, estar comprometendo a... Então, pessoal, basicamente, as anemias, elas também são classificadas. Outra forma de expor isso são em anemias não hemolíticas e hemolíticas. Então, agora vamos conhecer um pouquinho delas. As não hemolíticas são classificadas como carenciais, está faltando algo, como a anemia ferropriva, que está faltando ferro, a megaloblástica, que muito provavelmente seja deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Existe também a anemia plásica, anemia de doença crônica e anemias por perda de sangue. Essa perda de sangue ela pode ser aguda ou pode ser crônica. Lembrando que aqui, todos esses exemplos, as células podem estar macrocíticas, normocíticas ou microcíticas. E, pessoal, as anemias hemolíticas, elas podem ser intrínsecas ou extrínsecas, ou seja, problemas de morfologia de dentro das células ou externo. Intrínseco, por exemplo, hemoglobinopatias, deficiências enzimáticas, deficiência de membranas e extrínsecos, parasitos, anemia hemolítica por aloanticorpo ou por autoanticorpo. Então, existe um universo muito gigantesco, pessoal, das anemias. Brevemente, então, uma explicação para vocês terem conhecimento de cada uma delas. A anemia ferropriva, então, ou seja, anemia por deficiência de ferro, é a anemia mais comum do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a Índia e a África, mais de 50% da população é anêmica em função da deficiência de ferro. E países desenvolvidos, cerca de 3% dos homens apresentam anemia, 20% das mulheres e 50% das gestantes. Então, são dados bem incidentes. Anemia ferropriva, afinal de contas, deficiência de ferro, mas que ferro? Não é o ferro do Homem de Ferro, não é o ferro de passar e não é o ferro dos trilhos do trem, das pontezinhas de ferro, tá, pessoal? Aqui lembrando que o ferro é o componente que está dentro da hemácia, certo? Ok? Então, não adianta, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que dizem, vou cozinhar feijão, vou adicionar um parafuso, um prego enferrujado, porque tem ferro para não ter anemia. Não é esse tipo de ferro, tá, gente? É o ferro que contém nas carnes vermelhas, nos alimentos vegetais de coloração verde escura, enfim, essa quantidade de ferro, tá, dos alimentos, não o ferro metal, se é que vocês me entendem. O diagnóstico, então, laboratorial da anemia ferropriva, só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, aqui em cima da minha imagem, eu trouxe para vocês um campo de um esfregaço sanguíneo de um paciente com anemia ferropriva. Então, percebam as hemácias pequenininhas e desbotadas entre aspas, tá? Tecnicamente falando, hemácias microcíticas hipocrômicas. E do lado e do ladinho a gente tem uma referência normal das células de tamanho normal e cor normal. Então percebam como existem alterações e elas são bem evidentes a olho nu. A anemia plásica, pessoal, ela é uma doença considerada autoimune, que é de causa desconhecida, ou seja, fonte idiopática. Ela é uma anemia comum em jovens, em adultos jovens, e é onde a medula óssea é hipocelular, ou seja, ela começa a produzir muita pouca célula.
O conceito pancitopenia é muito utilizado na anemia aplásica, tá, pessoal? Então, uma vez que a medula óssea não consegue exercer a sua função de produção e também maturação celular, as consequências são ínfimas, né, na corrente sanguínea e no estado geral de saúde. Então, pessoal, a pancitopenia significa que, na sua presença, a medula óssea não produz, então, a quantidade correta das células para ser liberada na corrente sanguínea. Então, aqui o paciente precisa de transfusão para se manter de uma maneira saudável, tá, gente? É bem grave a anemia aplásica. As anemias pós-hemorrágicas, né, pessoal, ou seja, por perda de sangue, eu comentei com vocês que elas podem ser agudas ou crônicas. Quais seriam a diferença? Olha só, a perda de sangue numa anemia de forma aguda pós-hemorrágica, ela é rápida, a crônica já é lenta. A medula óssea, se a medula óssea tem regeneração na aguda, é super rápido, na crônica um pouquinho mais lenta, tá, pessoal? Contagem de reticulócitos está bastante alta na aguda, tá normal na crônica, lembrando que os reticulócitos são células precursoras das hemácias, dos eritrócitos, e de acordo com a hemoglobina, na anemia pós-hemorrágica, ou seja, por perda de sangue de forma aguda, ela tá normal, normocromia, certo? Ou seja, tá normal. Já na de doença crônica, ela tá hipo, tá? Então, a cor da célula, ela fica normal na aguda e na crônica ela fica desbotadinha, ou seja, hipocrômica. A anemia de doença crônica, pessoal, é caracterizado, então, de uma doença crônica. O paciente tem uma doença crônica e essa doença crônica ocasiona a anemia de doença crônica. Ela é considerada uma anemia leve a moderada e geralmente acompanha infecções crônicas de pacientes, processos inflamatórios e principalmente casos de neoplasias, tá? Então, o paciente tem uma doença de base e essa doença de base é a causa da anemia. Por isso que o nome é anemia de doença crônica. Então, a anemia é uma consequência. Para eu tratar essa anemia, eu tenho que o quê? Tratar a causa da doença de base do paciente. Só para vocês terem uma ideia, as infecções crônicas, então, mais prevalentes, tá? Na anemia de doença crônica é abscesso pulmonar, endocardite bacteriana, tuberculose, osteomielite, HIV, infecção fúngica. E os processos inflamatórios geralmente associados à anemia de doença crônica são pós-operatórios, doenças autoimunes, doenças do colágeno, como artrite reumatoide, lúpus eritromatosos sistêmicos, bem como as hepatites. Já as neoplasias é mais comum carcinomas, doença de Hodgkin, linfomas, leucemias e mieloma múltiplo. Então, lembrando que a anemia de doença crônica é uma consequência de uma dessas doenças de base. Não vai adiantar tratar a anemia sem tratar, se é que tem tratamento, né, pessoal, a doença de base. As anemias hemolíticas, pessoal, elas podem ser intrínsecas ou extrínsecas, tá? Então, aqui mostrando para vocês que as intrínsecas, que são herdadas, pode ser por deficiências, tá? Então, as anemias hemolíticas são extremamente graves, tá, pessoal? É quando ocorre deficiência. Pode ser uma deficiência de membrana, onde a membrana da célula não é legal, ela não é normal, como, por exemplo, esferocitose hereditária, eliptocitose hereditária, onde a formazinha da hemácia não é característica. Então, isso são heranças herdadas, tá? Por genética. Agora, deficiências enzimáticas é quando tem alterações, deficiências da produção de enzimas, como, por exemplo, da via glicolítica principal, da piruvato quinase, da deficiência da G6PD, da deficiência do metabolismo dos nucleotídeos pirimidina 5-nucleotidase e as hemoglobinopatias, que são as talassemias, a deficiência na síntese das cadeias globínicas, as cadeias alfas e betas das estruturas, né? Lembrando que a molécula da hemoglobina tem 2 estruturas de cada uma. As anemias anormais, também conhecidas como variantes, alteração estrutural da cadeia globínica e persistência hereditária da hemoglobina fetal.
Então, pessoal, esses casos aqui, geralmente o diagnóstico acontece em virtude de já ter histórico. E os extrínsecos, que são então os adquiridos, como por exemplo, parasitas, traumas, uso de drogas e anemias imunohemolíticas. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que tenha aberto o leque para vocês compreenderem quando eu digo que as anemias é todo um universo à parte, tem muito que se estudar em cada um desses tópicos, e o objetivo dessa aula foi justamente apresentar um panorama para uma visão generalista. Muito obrigada pela sua atenção, que bom que você está concluindo essa videoaula e eu fico muito feliz por você investir no seu conhecimento. Um grande abraço e até semana que vem.